Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou ajudar vocês a compreender como se dará as aulas remotas no período do calendário especial 2020.3. Lembrando que esse calendário ele também é conhecido como calendário de férias, tá? Fazendo umas observações, as aulas elas iniciam dia 29 de junho, tá? E terminam 31 de julho. Então esse é o período das aulas especiais. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer 3 lembretes. Primeiro, todas as disciplinas oferecidas no período especial serão ofertadas posteriormente para aqueles que não puderem realizar a disciplina de forma remota. Então, todos os alunos que nesse período remoto, nesse período de distanciamento, não conseguiram resolver, não conseguiram se matricular pelo fato de que não tem tecnologia o suficiente, está sem internet, então não tem condições de acompanhar as aulas remotamente. Não se preocupem, tá? Até porque essas disciplinas elas vão ser oferecidas posteriormente, né? Para que todos possam realmente ter um distanciamento. Então a gente não quer aumentar, esse distanciamento, tá? Então não se preocupem aqueles que não conseguiram, se matricular nesse período, tá certo? Segundo, essas disciplinas ofertadas por meio do SIGUEMA, por exemplo, às vezes você deve estar se perguntando qual é o ambiente virtual, qual é o ambiente que nós vamos acompanhar essas aulas. O ambiente é o próprio SIGUEMA, que eu vou explicar daqui a pouquinho como vai funcionar, tá? Então é pelo SIGUEMA que nós vamos desenvolver as nossas aulas remotas. Lembrando que também as atividades extracurriculares, aquelas atividades de encontros que têm certificados, vocês podem estar cursando pelas nossas redes institucionais, como no caso o SCADA. Só para fazer um lembrete que lá nós temos cursos incríveis, tá? Que vocês podem estar realizando e conseguir certificados de 30 a 40 horas, né? E continuar isso, a qualificação e alimentando esse conhecimento que tem que ser diário, tá certo? Terceiro ponto, a gente gostaria sempre de frisar isso daí, deixar bem claro que não é AD, tá? Não é educação à distância que nós estamos vivendo aqui, tá bom? Mas é a forma, que nós encontramos para que possamos nos aproximar, romper, um pouco esse distanciamento e restabelecer o vínculo, em tempos de pandemia, tentarmos caminhar novamente, com um mundo novo, vamos colocar assim, tá? E vocês fazem parte do ensino presencial e o que nós estamos oferecendo aqui é um ensino remoto, tá? Um ensino que vai utilizar algumas ferramentas tecnológicas, como no caso o próprio SIGUEMA, que é o nosso ambiente virtual. Portanto, queiram saber como serão as aulas remotas? Acredito que isso foi a pergunta de muitos, nos nossos grupos, nas nossas comunidades do WhatsApp. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria que vocês soubessem que todos os nossos professores estão passando por um treinamento, tá? Suas aulas, por exemplo, a partir de uma estruturação pedagógica. Então, todos os professores estão sendo preparados, para que as disciplinas possam ser oferecidas da melhor forma possível, de forma que todos vocês poderão conseguir compreender facilmente, acompanhar, tá? E ter uma atividade bem elaborada, bem organizada e que vocês consigam chegar ao processo de ensino-aprendizagem com qualidade. Lembrando que o ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos de AVA, se dá de forma remota através das turmas virtuais que nós encontramos no próprio ambiente virtual, que é o SIGUEMA, tá? Que iremos criar uma extensão, das aulas virtuais. Então, todas as aulas que vocês irão ter é no próprio SIGUEMA. É por lá que vocês vão acessar todo o conteúdo, todo o material que os professores irão planejar conforme suas disciplinas, tá certo? Mas a pergunta que vem sempre na nossa mente, é como essas disciplinas serão estruturadas. No próprio ambiente virtual, quando você seleciona a disciplina, você acessará a turma virtual, tá? Lá você poderá encontrar, ter contato com o seu professor e também encontrar os materiais didáticos,
as atividades, as notícias, os fóruns, né? E outros recursos que os professores vão postando. Então, toda vez que você entra numa disciplina, seja ela trabalhada remota, vocês vão encontrar, né, a turma virtual. E lá tem todo o material que vocês vão precisar analisar. Lembrando que a principal pergunta que vocês nos fazem é como será avaliado esse trabalho, como nós iremos estudar. Então veja bem, no ensino remoto nós trabalhamos com duas metodologias, tá? E essas metodologias elas conduzem a disciplina da seguinte forma: o professor ele pode utilizar uma dessas duas conduções metodológicas que nós conhecemos como ensino comunicação, vamos colocar assim, nós conhecemos como uma comunicação síncrona e uma comunicação assíncrona, tá? Eu quero que vocês compreendam bem isso daí, porque aqui está a resposta, como vai funcionar as nossas aulas. Então veja bem, todos os professores vão adotar as duas metodologias, tá? Ah, Evaldo, no SIGUEMA nós temos um horário, né? Será se as aulas vão ser naquele horário? Não, pessoal. Aquele horário é algo formal, é uma formalidade do SIGUEMA. A disciplina, quando ela é cadastrada dentro de uma carga horária, de segunda a sexta, que pode ser pela manhã, pela tarde ou pela noite, tá? Mas vocês não vão seguir aquilo dali. Aquilo dali é uma formalidade do SIG para poder cadastrar a disciplina. Então, como é que se dá as aulas virtuais, as aulas remotas? Os professores eles vão elaborar um roteiro de estudo, que esse roteiro vocês precisam ter acesso a ele vai ser postado no SIGUEMA. Nesse roteiro vocês vão fazer a leitura porque lá está explicando o passo a passo do que vocês têm que fazer. Por exemplo, cada disciplina no ensino remoto ela é dividida em blocos, 2 blocos ou 3 blocos. Cada bloco tem um prazo. Por exemplo, primeiro bloco, você vai ter 5 dias para ler material X e resolver uma atividade que o professor passou. Chegou o período daquele bloco, ele finaliza e passamos para o segundo bloco. O professor disponibilizou livros e artigos para vocês fazerem leitura, pesquisas em site. E aí vai ter um fórum, né? Um fórum de discussão, tá? Onde vocês vão olhar uma temática e ali vocês vão discutir, escrevendo, respondendo uns aos outros. E ali é um tipo de avaliação. Terceiro bloco, o professor vai passar novamente outros materiais, né? Parte de livro, artigos, vocês vão estudar. E aí vamos supor que vai ter uma prova online. Aí vocês vão entrar nessa prova e vão responder. Então entenda uma coisa, quando nós falamos que as atividades elas serão síncronas, o que significa isso? Síncronas é quando um professor ele faz uma aula agendada, por exemplo. O professor ele vai agendar, às vezes, tá? Uma vez ou 2 vezes, uma aula online, que nós chamamos de web aula. Tá? O que é uma web aula? O professor ele vai chegar para vocês e vai marcar, olha, quinta-feira à noite, às 19h30, nós vamos ter uma web aula. Então eu vou mandar o link para vocês, vocês vão acessar esse link e nós vamos iniciar uma aula virtual. E ali o professor vai estar trabalhando com vocês, discutindo um assunto, tirando dúvidas, tá? E enquanto isso aquela aula está sendo gravada, tá? Vocês estão ali virtualmente todo mundo junto. Aí depois que encerra o professor ele até disponibiliza essa aula para aqueles que naquele dia não conseguiram assistir. Então todo mundo vai ter acesso. Lembrando que todas as aulas elas serão gravadas e disponibilizadas no próprio SIGUEMA para vocês terem acesso, tá certo? Então quando falar de conduta síncrona, porque vocês em algum momento, não é toda hora que vocês vão ter aula, não é que as aulas todas vão ser mediadas virtualmente, não é isso. Vocês vão ter de vez em quando uma aula virtual para tirar dúvida, para discutir um assunto e assim por diante. 80% da disciplina ela é chamada de disciplina dentro de um sistema assíncrona. O que é isso? Vocês não precisam estar logado toda hora para resolver, né, uma atividade ou para estudar. Vocês vão ter um tempo, tá, para ler o material e resolver uma atividade que o professor deixou lá para vocês responderem. Então lembrem, como se dá o processo de estudo e avaliação dentro do ensino remoto. Tudo é postado no ambiente. Então, você trabalha o dia todo, chegou em casa 6 da tarde, toma um banho, janta, aí você vai lá no SIGUEMA, abre o SIGUEMA, né, baixa o material que o professor disponibilizou, aí você imprime se você achar necessário. Lê o material, já está lá a atividade, então você vai ter um tempo para aquilo ali, você vai ter 5 dias para você estudar aquele material
e depois resolver aquela atividade. Pronto, você conseguiu resolver o primeiro módulo. O professor, ele vai marcar uma aula, né, uma aula virtual para tirar dúvida, né, fazer alguma coisa desse tipo. Então ele marca lá um dia da semana e vocês vão se encontrar com ele e ele vai discutir, explanar um conteúdo. Mas você tem que lembrar que todos os materiais para ser estudado e todas as atividades que vocês vão resolver, elas vão estar postadas dentro do SIGUEMA, tá? Com prazos, tá? E vocês terão que estudar esse material, resolver as atividades lá no SIGUEMA. Tudo pode ser baixado do SIG, pode ser resolvido para depois vocês darem um retorno no próprio SIGUEMA. E aulas virtuais vai ser quando o professor marcar. Não é que toda hora ou toda aula vai ser virtual. É diferente. Aula presencial, sim, nós temos os encontros todo dia. Aula remota, não. É você e o SIGUEMA. E de vez em quando os professores, durante esse período de 30 dias, eles vão marcar 1 ou 2 encontros para vocês terem um momento aí, tirar dúvida e discutir um assunto, tá? Então é dessa forma que as aulas são trabalhadas remotamente. Vocês têm prazo para estudar e resolver as questões. Aulas virtuais, o professor ele marca uma, né, ali para vocês terem um encontro para tirar dúvida e discutir um assunto. Mas tudo é resolvido pelo próprio SIGUEMA. Lembrem, o tempo de estudo é flexível, tá? Se você quiser estudar de manhã, você estuda. Se você quiser estudar à tarde, você estuda. Se você quiser estudar à noite, você estuda. É você que organiza seu tempo de estudo durante esses 30 dias. Lembrando só que de vez em quando o professor vai marcar umas aulas virtuais e é necessário você acompanhar. Quem não conseguir, elas vão ficar gravadas e ser postadas dentro do próprio SIGUEMA, que é o nosso ambiente virtual. Portanto, sabemos que este é um momento difícil para todos nós, né? Estamos em busca de caminhos que possam nos aproximar e restabelecer um pouco da rotina de nossas atividades acadêmicas com a participação de todos, tá, pessoal? Então, eu acredito que isso tudo vai dar certo, são momentos de adaptações, mas que nós vamos conseguir, tá? Então, vamos juntos construir uma experiência colaborativa, tá, de ensino e de aprendizagem, com o uso de novas tecnologias e comunicação, que serão muito úteis, né, para a sua vida acadêmica e para a sua vida profissional. Então, não esqueçam, as aulas são aulas remotas, tem a flexibilidade. Vocês terão que seguir e acompanhar tudo que está sendo postado no SIGUEMA. Não esqueçam de pegar o roteiro que também vai ser postado lá no SIGUEMA. Isso, claro, na sua disciplina, a disciplina que você está matriculada. Quando você entra na disciplina, você tem acesso à turma virtual. E lá está postado todo o material que você vai estudar, que você vai responder, que você vai participar. De vez em quando o professor ele vai fazer uma aulazinha virtual. Mas tudo que você precisa saber, estudar e acompanhar e resolver está postado no seu SIGUEMA, certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Eu, professor Evaldo, diretor do curso de Letras, professora Carmen, diretora do campus, Wanda, chefe do acadêmico, e o Thomas, o nosso TI. Então todos nós estamos aí à disposição para ajudar os senhores. Então é isso, espero que deu para esclarecer um pouco. Pegue o manual, Guia do Estudante, faça uma leitura nele e estamos juntos. Um abraço.